Uma boa noite a todos. Eu quero cumprimentar cada um de vocês na paz de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos e amigos que estão aqui essa noite, eu já chorei por vocês algumas vezes. Toda vez que o pastor Adelmo conta o testemunho de como isso aqui foi plantado, de como o prédio em que a gente se reúne essa noite foi construído. Eu sou a pessoa mais besta para ouvir testemunho, né? Então, se eu escutar 10 vezes, eu me emociono as 10 vezes. Isso sempre me faz lembrar o quanto que nós somos pequenos e quanto nós temos um Deus grande. Então, eu fiz o Adelmo prometer para mim, né? Adelmo, não deixa eu morrer antes de eu ir na tua igreja, não, né? E hoje eu estou aqui, antes de morrer, estava preocupado, já estava lá em Beberibe, perguntando onde é que é a igreja de Cascavel, estava mais perdido que segue em tiroteio, mas cheguei. Agradeço aos amados irmãos que já estiveram com o tempo orando por esses dias. É sempre uma batalha espiritual, muita coisa dá errada, o inimigo sempre tenta colocar a gente um contra o outro. Agradeço aí aos amados irmãos e irmãs que estavam orando por mim. Graças a Deus eu consegui chegar. A bateria do celular acabou no meio do caminho. Parei no posto para roubar um pouco da energia, mas não deu certo. Estava um negócio complicado. Mas graças a Deus estou aqui, cheguei. Meus irmãos, eu quero, por favor, pedir para que os amados abram no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Abra, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero que vocês se dirijam aí para o capítulo 11, por favor. Atos, capítulo de número 11. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda glória e majestade, agradecemos por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor proporcionou esse momento, esse espaço, para estarmos juntos em busca de uma adoração verdadeira e sincera ao Senhor e também para que possamos ouvir a Tua voz. Oro para que eu não possa atrapalhar a Tua obra, mas peço para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me use a falar da Tua palavra como devo, com amor e na dependência do Teu Espírito Santo. Oramos para que essa mensagem, ó Deus, glorifique o Teu nome. Oramos também para que essa mensagem tenha como alicerce Jesus Cristo e Sua cruz. É a obra maravilhosa da manifestação da graça. E oramos também para que o Teu Espírito Santo possa aplicar cada palavra desse sermão a cada coração, Senhor Deus. Esse é o meu pedido e juntos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês encontraram aí Atos, capítulo 11. Agora eu quero que vocês encontrem aí o versículo 19 para mim. Encontraram? Vamos ler. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Verso 23. Este, ali chegando e vendo a graça do Senhor, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito. Predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Meus irmãos e amigos,
Esse é só o primeiro texto que eu queria ler com vocês. E antes de eu começar a explicação, eu quero contar algo que não é segredo, tá certo? Quem me conhece por mais de 10 minutos ou 15 minutos sabe dessa história. Eu sou o terceiro filho de 3. Sou o caçula, um menino mais novo. Uma moça mais velha, um rapaz do meio. E dentro dessa família, eu sempre fui criado aí com um pai que, ainda que não tenha terminado o colégio, sempre foi uma pessoa que fala muito bem, que pensa muito bem, uma pessoa muito inteligente. E minha mãe não fica atrás não, uma pessoa extremamente inteligente. Mas a inteligência não sobrou para mim. Isso eu carreguei para o colégio, né? Eu fui um péssimo aluno a vida inteira, até o Senhor Jesus me salvar. Então lá, eu cheguei na 8ª série, quase que eu não saio na 8ª série, viu? Fiz a 8ª série 3 vezes. O sonho da minha mãe era que eu terminasse aí o ensino médio. Eu aprendi poucas coisas no colégio, mas uma coisa eu aprendi, eu sei que todos vocês que estão aqui aprenderam também. Eu vou arriscar, tá certo? Foi nas aulas de ciências que eu aprendi que o corpo humano, que todo ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Quem sabia? Quem se lembra dessa lição aí? Todo mundo sabe disso. Isso eu aprendi do colégio. E quando a gente pensa em igreja, a gente muitas vezes pode ser tentado a refletir sobre igreja à luz do que os homens concebem a ideia sobre igreja. Muitas vezes, nós lá em Sobral, quando eu cheguei, basicamente a igreja só tinha um CNPJ. Então fomos atrás de tudo para andarmos na linha, porque para o Estado, para as autoridades governamentais, aquele prédio ali, onde acontecem as nossas reuniões, é uma instituição social, uma instituição pública. E muitas vezes é assim que o mundo enxerga a igreja. Para alguns, a igreja tem um funcionamento, uma gestão parecida com a empresa. E tem algumas semelhanças, é verdade. Só que quando a Bíblia nos ajuda a pensar sobre igreja, ela não usa ideias como uma instituição meramente humana, meramente social. Mas ela traz a ideia de família. Ela traz a ideia de um edifício. É Pedro que vai dizer que cada um de nós somos como pedras vivas. Longe uns dos outros nós não somos ninguém, mas juntos nós somos paredes, nós somos prédio, nós somos uma estrutura espiritual ali vagarosamente e progressivamente construída pelo Senhor, com as mãos do Altíssimo. E uma outra figura também muito conhecida da palavra de Deus sobre igreja é que a Bíblia nos fala de igreja como um corpo humano. E todo corpo humano nasce, cresce, se reproduz e morre. E quando nós pensamos em igreja, eu acho que isso se aplica perfeitamente à vida de igreja. Toda igreja ela tem seu início no seu nascimento. Toda igreja ela é chamada a crescer ou amadurecer. Toda igreja é chamada para se multiplicar. E muitas igrejas morrem. Eu quero poder ver nesses 4 passos aqui como é que uma igreja nasce, como a igreja cresce, como ela se reproduz e o que é que a gente faz para a igreja morrer. Ou o que é que a gente deixa de fazer para que a igreja morra. Quando lemos então o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui uma narrativa sobre como aquele evangelho ali começado a pregar, que foi começado ali pela boca de Jesus Cristo, um evangelho inaugurado pela voz do Altíssimo, um evangelho que se espalha ali por alguns discípulos, onde esse cabeça, o mestre Jesus Cristo, estabelece ali 12 pessoas para que pudessem ser seus representantes. E é assim que a igreja nasce. Atos do capítulo 1 até o capítulo 28 é então uma narrativa de como esse evangelho se espalhou, saindo de Jerusalém e chegando até outras culturas, outros países. De modo que eu acredito que a chave para a compreensão de Atos dos Apóstolos é aquele versículozinho, não sei quantos lembram, que é Jesus no capítulo 1 ainda, dizendo para os seus apóstolos algumas coisas antes de subir aos céus. E talvez a que mais marque essa passagem no capítulo 1 é quando o mestre diz para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Mas para que esse povo pudesse ser testemunha, era preciso algum tipo de capacitação, não natural. Não tinha a ver com inteligência, não tinha a ver com capacidade intelectual, mas tinha a ver, em primeiro lugar, com a capacitação do alto. É a vinda do Espírito Santo.
que faz com que cada um agora que crê em Jesus se torne uma testemunha de Jesus. E o livro de Atos, então, não é o pedido que Jesus fez aos discípulos sendo realizado, porque Jesus não fez pedido nenhum. Ele não disse, dá para vocês serem as minhas testemunhas? Ele disse, vocês serão. Fim de papo. Então, quando lemos o livro de Atos, nós temos a história do crescimento da igreja, do nascimento da igreja. E especificamente nesses versos aqui, eu quero destacar algumas coisas, mas não antes de falar um pouco do crescimento e do nascimento da igreja de Jerusalém. Eles recebem, de fato, a capacitação do alto, ou seja, eles recebem o Espírito Santo sobre eles, e aí acontecem milagres e o povo vai amando a comunhão, e o povo vai crescendo na doutrina dos apóstolos, na oração, e a gente vai passando as páginas e a vida continua só em Jerusalém. E a gente vai passando as páginas e a igreja continua só em Jerusalém. Até que chegamos um momento onde temos a primeira morte de alguém pelo simples fato dela ser cristã. É de Estevão. Um homem que alguns hoje em dia vão chamar de um dos primeiros diáconos da igreja, um dos primeiros servos, um dos primeiros líderes. É um homem que fazia milagres, um homem eloquente, corajoso, mas que foi apedrejado e morto pela sua fé no Salvador. E é exatamente por causa dessa morte na igreja, que a igreja agora foge, a perseguição vem com tudo, como uma tsunami avassaladora, e basicamente quem fica é um punhado de gente. Dentre esse punhado de gente, os apóstolos. O resto, tudo fugido. Não deu tempo de colocar a casa para alugar, não deu tempo para falar com o corretor de imóveis, não deu tempo de botar uma placa de vende-se, não deu tempo de nada. Talvez muitos fugiram com a roupa do corpo. Não havia projeto para sair, não havia projeto para ir para outros lugares. Foram por medo. E o que acontece é exatamente o que nós lemos, eu peço para que você me acompanhe no verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eu quero que vocês tenham um pouco de atenção sobre esses 3 nomes de cidades. Eu não peço para que você procure no mapa, nada disso. Só quero que você anote, são 3 cidades diferentes. E lá anunciaram a mensagem apenas aos judeus. É interessante pegarmos esse primeiro ponto aqui. O povo vai fugido, não temos nome de gente importante, é povo comum, é gente simples, eles fogem, eles começam a identificar aqueles que têm a mesma cultura, a mesma linha de pensamento, são judeus. E lá eles começam a falar a respeito da mensagem do Evangelho. Gente simples falando do Evangelho porque tinham a capacitação do alto, porque possuíam o Espírito Santo em suas vidas. Algum deles, é o que diz o verso 20, todavia cipriotas e sirineus foram para Antioquia. Olha que interessante. Foram para Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Há um povo, então, que chega nessa cidade chamada Antioquia e começa a conversar com outras pessoas, essas pessoas bem diferentes. Não judeus, mas gentios. Gente com costume diferente, com pensamento diferente. E lá, talvez na feira de terça-feira, ou talvez numa quarta-feira de manhã, ei, você não é daqui não, né? Não, não sou daqui não. E você veio de onde? Eu vim de Jerusalém. Está fazendo o que aqui, mulher? O que você está fazendo aqui? Vim aqui fugida. Vale, meu Deus, o que foi? Facção também entrou por lá? Não. Tivemos um problema na nossa igreja lá em Jerusalém e agora estamos morrendo de medo de morrer e viemos para cá. Igreja? O que é igreja? E o que é que aconteceu lá? E era assim que o povo simples transmitia a mensagem. Era de modo informal. Era no dia a dia, era com os amigos, era com as pessoas. Lá em Sobral é incrível. Onde eu chego, as pessoas perguntam se eu sou policial e perguntam se eu não sou de Sobral. Eu fico me perguntando, e o que é que eu tenho a ver com policial, né? O que é que eu pareço? Eu ando todo marmotado, né? O pastor Adelmo dizendo, ele se veste assim mesmo, né? Perdoem-o. Então eu ando todo um esmulambento lá em Sobral, o pessoal pergunta, ei, você é policial, né? Não, eu sou pastor. Eu acho ótimo quando as pessoas perguntam isso, que eu tenho a oportunidade de falar o que é que eu sou e o que é que eu vim fazer em Sobral. Era no dia a dia, era nesses encontros casuais que as pessoas iam falando a respeito do Evangelho.
Há uma pergunta muito interessante e muito básica para que a gente costumeiramente, constantemente venha responder para nós mesmos. Que pergunta é essa, pastor Miguel? É a seguinte pergunta: o que é o Evangelho? Sobre o que é o Evangelho? Eu falo sobre isso porque eu me lembro de uma vez, eu estava no ônibus e tinha um senhor muito inteligente, muito bem versado nas Escrituras, conversando com outro senhor sobre tudo da Bíblia. E aí, falando tudo muito bem, tudo certeiramente, daqui a pouco ele fala do dízimo, se tem dízimo, se não tem dízimo. Rapaz, eu acho que esse senhor aí já está perdendo o fio da meada. Ele falou sobre tudo, mas ele não falou do Evangelho. A pergunta continua: o que é o Evangelho? Sobre quem o Evangelho fala? Sobre o que o Evangelho trata? É muito fácil falarmos de 8 anos da igreja de vocês. É fácil convidarmos pessoas, é fácil fazer um convite para um domingo à noite, quem sabe. Mas muitas vezes falar do Evangelho, repassar essa notícia é algo difícil. E isso, na minha pequena experiência, eu arrisco dizer que não é por vergonha em primeiro lugar. Mas em primeiro lugar, eu arrisco dizer, porque muitas vezes o Evangelho não está claro na nossa cabeça. Porque se o Evangelho estiver claro na nossa cabeça, nós vamos espirrar e vamos soltar o Evangelho nas pessoas. Nós vamos tropeçar e vamos soltar o Evangelho. Mas basta, em primeiro lugar, que tenhamos o Evangelho de modo claro na nossa cabeça. Então a pergunta continua: o que é o Evangelho? O texto fala, meus irmãos, a gente complica demais muitas vezes. O texto nos fala que o Evangelho é a boa notícia de Jesus Cristo. Lembremos então o que Jesus Cristo fez. Lembremos então quem Jesus Cristo foi e continua sendo. Então o Evangelho trata da pessoa de Jesus, de sua natureza. Ele é o Filho de Deus. O Evangelho trata da obra do Filho de Deus. Por que Jesus foi para a cruz? Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de perguntar a colegas, a primos, a familiares: por que Jesus morreu na cruz? Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive diversas vezes essa experiência. E sabe o que é que costumeiramente eu escuto? Jesus morreu na cruz para nos dar o exemplo do amor. Bem, isso não está errado, mas isso não é o Evangelho, entende? É mais do que isso. Jesus Cristo não veio apenas dar o exemplo de amor. Jesus Cristo veio salvar o seu povo. Jesus Cristo veio derramar o seu sangue para que os pecadores pudessem ser perdoados. Jesus Cristo teve que morrer, teve que comer um pão difícil de ser engolido e mastigado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. O texto só diz o seguinte: contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. O Evangelho é muito simples, meus irmãos e minhas irmãs. Fale de Jesus. Fale quem Ele é, fale o que Ele fez. E fale como a sua vida foi transformada, se é que ela foi, por Jesus Cristo. É assim que pessoas simples e comuns falam do Evangelho para pessoas simples e comuns. Adivinha o que é que aconteceu? Veja comigo, verso 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Se queremos então saber como é que uma igreja nasce, já está respondido. Uma igreja nasce quando pessoas que creram no Evangelho transmitem esse Evangelho para pessoas que ainda não creram. É quando pessoas que se dizem discípulas de Jesus Cristo falam sobre esse mesmo Jesus para outras pessoas que não são discípulas de Jesus. E é exatamente assim que a igreja cresce, mas veja bem, a igreja não nasce pela intelectualidade do pregador. Você é formado? Não, não sou formado. Então você não tem unção. Você não tem preparo. E aí, irmão, você está pregando o Evangelho? Não, eu não prego tão bem quanto o fulano ou quanto a fulana. Mas não é essa a questão aqui. A questão é que quando nós falamos de Jesus Cristo e quando a mão dele está a nos guiar, o impossível acontece. Eu achei legal essa música, eu não conhecia, que falava que o impossível para Deus é uma questão de detalhe. Eu nunca tinha ouvido essa música. Que música linda. E é verdade mesmo. O homem pode ser muito bom na gestão de negócios. O homem pode ser muito bom na administração financeira. O homem pode ser muito bom artisticamente. O prédio da igreja de vocês é a coisa mais linda do mundo. Mas uma igreja só nasce quando a mão do Senhor está conosco.
Você pode pregar 3 dias e 3 noites, 7 vigílias, durante 7 meses, 7 anos. E nada vai acontecer, porque salvar vidas não cabe a nós. O que cabe a nós é simplesmente repassar essa mensagem para outras pessoas. É assim que o Senhor quer que a gente faça. A mão do Senhor estava com eles, o que é que aconteceu? E muitos creram e se converteram ao Senhor. Muitos vão rejeitar, mas é verdade, muitos vão crer. E vão crer se a mão do Senhor estiver conosco. Pronto, a igreja nasceu. Simples. Uma igreja nasce por causa do Evangelho. O Evangelho que é crido, o Evangelho que é pregado. Esse Evangelho que é recebido, que faz com que pessoas se convertam. Veja comigo então o segundo passo, ou a segunda etapa do processo. Veja comigo o verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Quando lemos aqui Barnabé, e eu sou fã desse cara, eu costumo dizer lá para os irmãos lá em Sobral que eu sou devoto de São Barnabé. O que acontece aqui, meus amados irmãos, é só falar o que Barnabé fez em Antioquia, porque Barnabé já tinha sido apresentado anteriormente. Quando então que Barnabé foi apresentado? O que nós sabemos de modo anterior, em Atos dos Apóstolos, é que Barnabé tinha dinheiro e era levita. Quando viu os irmãos passando algum tipo de necessidade física, o que é que ele fez? Vendeu suas terras, seus terrenos lá para as bandas de Chipre e doou para que os amados irmãos pobres pudessem ser satisfeitos. Ou seja, Barnabé é apresentado na Escritura como alguém que serve conforme a necessidade. E Barnabé se chamaria... é um apelido, tá bom? O nome dele mesmo era qual? Alguém lembra? José, muito bem, José. Barnabé era um apelido, no bom sentido, onde a ideia trazia de filho da consolação. Alguém que era encorajador. Era esse irmão. E eu fico maravilhado porque toda igreja precisa de um Barnabé. Todo mundo precisa de um encorajador. E as coisas vão ruins quando existem o contrário, né? Existem projetos de ministérios, de igreja, aí vem um, vai dar certo não. Pastor, vai não. Irmãos, é terrível. É terrível pessoas que ficam colocando para baixo. Me lembro do nosso amado presbítero Osete, lá em Sobral, quando a igreja passou por crises, antes de eu chegar, passou por crises tremendas, o que é que ele pensou? Ele ficou como líder na igreja. Vamos plantar outra igreja. Então, chegaram alguns irmãos, assim, de modo muito respeitoso. Irmão Zé, por favor, nós não temos dinheiro nem para arcar com o nosso caixa. E a gente vai se meter em colocar outra congregação, de alugar um ponto em outra cidade e remunerarmos uma pessoa para ficar lá? Você não acha que isso é loucura, não? Isso de modo muito respeitoso. E o irmão Zé sábio disse, a gente não trabalha com o que a gente tem no bolso. A gente trabalha pela fé. E meus irmãos e irmãs, deu certo, acredita? Passaram muito tempo lá e o missionário que esteve à frente nunca atrasou e nunca faltou a sua quantia de dinheiro. A igreja avança pela fé. E o que acontece é que Barnabé era um homem disposto e servo quando os amados irmãos descobrem que lá para as bandas de Antioquia o evangelho tinha chegado, pessoas haviam ouvido e crido, o povo ficou, valei-me, Senhor. É mesmo? Será que é verdade? É sim. Pois vamos enviar o melhor que nós temos. O que era o melhor que a igreja de Jerusalém tinha? Era Barnabé. Barnabé vai lá. Qual era o perfil de Barnabé? Um homem encorajador. Era aquele que chegava perto das pessoas e as pessoas se sentiam mais empolgadas para Jesus. E eu me lembro muito, viu, Adelmo, do pastor Tiago. O pastor Tiago era essa pessoa, né? A gente chegava perto do pastor Tiago e já ficava todo arrepiado. E o homem fazia pergunta, pegava assim no nosso ombro e dizia assim, e aí, tu vai plantar a igreja quando? E eu, vala, meu Senhor, né? E para quando, né? E aí ele tinha isso e a gente ia comer uma coxinha com uma Coca-Cola, uma cajuína, e aí o pastor Tiago, e aí, vai começar a obra quando? Tu vai para onde? E você ficava naquela, né? E ele inspirava a gente, ele fazia a gente sonhar. Foi ele que me deu o sonho de ser plantador de igreja. E é interessante porque eu não sou plantador de igreja, mas eu descobri um sonho maior, não sei se eu te contei.
é enviar plantadores de igreja. Isso tem me feito feliz. Então, meus irmãos, é muito bom ter pessoas assim. Barnabé era alguém que encorajava as pessoas. Vai lá, Barnabé, vê o que está acontecendo. Ele chega lá em Antioquia e o que é que ele faz? Ele alegra e anima os irmãos. Precisamos de pessoas que olhem para a obra de Deus e fiquem maravilhados, que fiquem empolgados. Triste é ver pessoas que a obra de Deus vai acontecendo e a mesmice toma conta da vida. Mensagens, cânticos lindos, crescimentos, conversões, desafios, e a pessoa está lá. Gente, isso é preocupante demais. Isso é preocupante demais. Vai lá, Barnabé, alegra esse povo. E Barnabé começou vamos lá, meu povo, vamos continuar na graça do Senhor, vamos permanecer fiel de todo o coração. E ele incentivava o povo, e o que acontece é que a palavra de Deus vai dizer no verso 24, ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Em que passo, então, essa igreja se encontra agora? No crescimento. E quando falamos de crescimento, tememos muitas vezes falar de números. Porque parece que a gente sofre de desequilíbrio. A alguns o número é tudo. Então ele pergunta, ei, pastor Adelmo, como é que está a igreja em Cascavel? A segunda pergunta é, quantas pessoas tem no culto, né? É um número. E se for muito cara de pau, vai dizer, e quanto à entrada financeira, né? Outros já ignoram completamente isso. Não, o que importa é a qualidade. A igreja está lá 15 anos, 13 pessoas. Não, mas nós temos a qualidade. E muitas vezes isso soa como arrogância, sabe? E aí, minha gente, qual caminho escolher? Olha, o caminho da Bíblia, que fala que número é importante, mas número não é tudo. E o crescimento que a igreja precisa sonhar é um crescimento em números, irmãos. E não vamos deixar de ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas achando que não, o número não é importante. É sim. Porque se você chega no domingo e descobre que 10 pessoas da igreja saíram, você não vai ficar alegre, não. Você vai ficar triste. Porque isso é natural. Porque Deus nos colocou isso na gente. Para que a gente pensasse e sentisse como o Senhor sente. Ficamos felizes quanto mais pessoas de nossa família escutam o Evangelho e creem. Fazemos campanhas, irmãos, no Natal, dia 24, pregue para a sua família. Não vai ter programação, não vai ser só dia 25. Pregue para a sua família. E o povo chega, pastor, preguei e consegui. Foi mesmo, que coisa maravilhosa. A alegria do crente precisa ser a alegria de que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E se a mão de Deus estiver conosco, pessoas hão de crer. Crescimento, então, na igreja também é um crescimento numérico, mas não é só o crescimento numérico. Veja comigo então o verso 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou para Antioquia. E assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Eu começo a imaginar a percepção de Barnabé. Minha gente, é trabalho demais, eu não dou conta não. Eu estou aqui evangelizando, discipulando, tem mais gente se convertendo e o povo crescendo. Rapaz, eu não dou conta desse trabalho, preciso de um ajudante. De quem é que ele se lembrou? Do amigo velho. É de Saulo. Esquecido. Lá, numa terra tão distante, né? Ele dá uma pausa no trabalho e diz, meu amigo Saulo, tu não sabe o que é que Deus está fazendo em Antioquia, macho. Eu fico imaginando o diálogo. Sim, o que é que Deus está fazendo? Cara, um bocado de gentil estão se convertendo. Tu acredita nisso? E eu fico imaginando Saulo, é mesmo, mano? É, mano. Ele não é cearense, né? Cearense é aqui. É mesmo, mano. Acredito não, né? Pois vem lá e vamos ver o que é que Deus está fazendo. Olhe com os seus próprios olhos e chegue às conclusões do que é que Deus está fazendo lá. E Saulo, irmãos, também pronto para a obra, vai. E quando eles chegam, eles somam um trabalho, porque gente que ama Deus e que visa a glória do Senhor em primeiro lugar, não se arde em ciúmes. Esse púlpito é meu. Ninguém prega a não ser eu. Não, minha gente, e se tiver mais, eu me lembro que eu estava querendo levar um rapaz lá para Sobral, e eu espero poder levar no próximo ano. A Milka, minha esposa, chegou um dia, preocupada comigo, e disse assim, Miguel, eu estou preocupada. Com o quê, minha filha? E se gostarem mais dele do que de você? Vai ser uma bênção. Show de bola.
Então, se um dia a igreja disser assim, não, pastor, a gente não precisa mais de você. Amém, pois me envia, porque eu quero plantar a igreja. Irmão, se a gente tem uma visão na glória de Deus, a gente não vai plantar a igreja para a gente. A gente não vai pastorear a igreja para a gente. É Pedro que vai dizer, olha, não ajam como pastores dominadores, ditadores, donos de igreja. A obra é de Deus, irmãos. Então, Barnabé não tinha esse ciúme. Será que o povo vai gostar mais de Saulo do que eu? Vixe, agora? Não, vamos pensar em servir. E o que é que acontece? Saulo vai, passam um ano ensinando o povo. Meus amados, nós estamos aqui na segunda etapa. É a etapa de um crescimento no ensino, um crescimento na maturidade. Veja o que acontece através do ministério de Barnabé e Saulo. Em Antioquia, final do verso 26, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui é um apelido negativo. A ideia é mais ou menos a seguinte, vão, bando de fotocópia de Jesus. Só querem se parecer com Jesus. Não era um elogio. Ser chamado cristão era um ato de bullying. Era um ato de agressão verbal para alguns. Mas o que acontece? Povo sendo ensinado na palavra, povo crescendo na palavra. E que crescimento é o que a gente deve buscar diante do Senhor? Se eu já falei o crescimento numérico, precisamos também buscar no Senhor um crescimento na palavra, um crescimento na maturidade do Senhor. E é assim que esse corpo que nasceu pelo Evangelho começa a crescer ou amadurecer. Se a igreja nasce pelo Evangelho, eu pergunto, como a igreja cresce e amadurece? Eu digo, é através do Evangelho. Agora, me permitam fazer uma pequena pausa aqui antes de nós continuarmos nos outros 2 pontos e concluirmos. É de que quando nós somos chamados a pregar a palavra do Evangelho, a espalhar a mensagem do Evangelho, chamamos isso carinhosamente de evangelizar. Ou seja, levar as boas novas do Evangelho para outras pessoas. Mas assim que essas pessoas creem, a gente não para de falar do Evangelho. Esse Evangelho que nos salvou, que nos justificou, é o mesmo Evangelho que nos santifica, que nos alimenta. Só que há uma pequena diferença aqui. É só a gente se recordar aqui da grande comissão em Mateus 28. Nós precisamos espalhar a mensagem da boa notícia e também precisamos fazer um trabalho que é para a vida inteira. A gente a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a gente ensina essas pessoas a obedecerem tudo que Jesus ordenou. Quanto tempo dura isso? A vida inteira, meu povo. E como é que a gente ensina as outras pessoas a obedecerem a tudo que Jesus ensinou? Através de um culto como esse. Através da pregação. Através de uma classe de escola dominical. Esses são momentos formais, talvez numa reunião de mulheres. Talvez na confraternização, pastor Adelmo, no final do ano. Ô, pastor Adelmo, venha pregar no meu colégio. Ô, pastor Adelmo, venha pregar na minha empresa. O meu gestor quer o seu número, vão lhe ligar. São esses momentos onde pessoas são discipuladas. Ou seja, é uma aula para que discípulos cresçam. É uma forma de alimentar as ovelhas. Isso é discipulado. Mas a pergunta é só dessas formas que o discipulado acontece? Não. Toda vez que estamos juntos para influenciar uns aos outros, rumo na direção da palavra de Deus, na direção da cruz, isso é discipulado. Toda vez que você liga pedindo ajuda e alguém lhe ajuda com a palavra de Deus, isso é algum tipo de discipulado. Um discipulado informal. Quero dizer, portanto, que a igreja cresce quando nós aplicamos o Evangelho na vida uns dos outros. Isso é discipulado. Quando homens e mulheres se levantam para ensinar o povo de Deus, isso é discipulado. Quando pessoas se levantam para aprender de Jesus, isso é discipulado. A igreja cresce por meio do Evangelho, por meio do discipulado. Veja mais um pontinho sobre o crescimento e maturidade dos irmãos. Verso 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos
cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Há uma última prova nesse texto que lemos de uma igreja madura. O que é uma igreja madura? É uma igreja que pode se sustentar e que está doida para sustentar outros. É quando esse amor extrapola a nossa carteira, esse amor extrapola o nosso coração, extrapola essas paredes, extrapola esse muro, esse portão. Me lembro então, quando eu era pequeno, né? Muitas vezes era tentado a reclamar, poxa mãe, empanado de novo, né? Quem já comeu empanadinho de frango aí, levanta a mão. Ninguém comeu empanado, tudo bem, só eu. Gostava até de comer empanado de frango, mas todo dia. Criança reclama da comida, mas adulto trabalha para comprar frango e colocar na mesa. Muitas vezes uma igreja imatura, uma igreja que, ai, doeu, ai, essa palavra, ai, tudo é briga. Tudo, sabe, é um ego tão grande que onde você bate acerta. Ai, não gostei da recepcionista no domingo. Tudo vira questão de birra. Isso é uma igreja infantil, uma igreja madura, uma igreja que não liga muito para a birra, uma igreja que se propõe a resolver os seus próprios problemas e quem sabe até resolver o problema dos outros. Isso é maturidade. A igreja recebe a notícia de que os irmãos em outro lugar estavam passando dificuldade. O que é que os irmãos fizeram? Cada um, segundo as suas possibilidades, foi juntando um bocadinho daqui, um bocadinho dali, entrega para os oficiais da igreja para que esse dinheiro chegue ao determinado canto. Muitas vezes as pessoas que ficam discordando sobre contribuição financeira na luz do Novo Testamento precisam ler o Novo Testamento. Há uma noção de proporcionalidade, mas o fato é, todos os discípulos estão envolvidos na causa. Uma igreja madura. Uma igreja que cresceu em número, cresceu na palavra, cresceu na maturidade e, por fim, cresceu na ajuda, a contribuição financeira. Nunca ache que isso também não é espiritual, porque é. Passamos então, meus amados, para os últimos 2 pontos, que são bem mais rápidos. O terceiro ponto é, alguém lembra aqui? A igreja nasce, a igreja cresce e agora? Ela se multiplica. Vamos para o capítulo que é um dos capítulos que eu mais amo no livro de Atos, que é o capítulo 13. Passe aí talvez uma página ou 2, encontre Atos capítulo 13, um retrato diferente da mesma igreja. Atos 13, essa é uma porção magnífica, diz o seguinte, Atos 13, verso 1, diz o seguinte a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Veja então, não sabemos ao certo quanto tempo se passaram. Não sabemos ao certo quantos meses, será que foram décadas, anos? Não sabemos porque as páginas não nos dizem. Precisa então de um estudo aí muito bem específico para sabermos quanto tempo levou do capítulo 11, a passagem que lemos, ao capítulo 13. Mas não precisa ser muito inteligente para perceber que há uma igreja diferente aqui. Uma igreja que perseverou no crescimento. A igreja que antes só tinha Barnabé, depois havia se tornado uma igreja que tinha Barnabé e Saulo, mas quando chegamos no primeiro versículo, não temos mais 2 pessoas que lideram o ensino na igreja. Nós temos agora quantas pessoas? Façam as contas aí. Contem aí, quantas pessoas são? Conte direito, viu? Quantos?
Contaram? Vamos lá, quantos? 5. 5. De onde é que vieram? Também foram contratados, pastor Adelmo? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que foi gente que continuou perseverando na maturidade. E começaram a deixar de ser crianças para se tornarem adultos na fé. Para ensinarem outros. E é muito interessante aqui, sabe por quê? Porque eu aprendi isso há muito tempo atrás. Só um pastor forma outro pastor. Nós não somos, em hipótese alguma, inimigo do seminário. Nos conhecemos no seminário. Mas o seminário não forma pastores. É importante que percebamos isso. O seminário forma estudantes, teólogos, eruditos. Somente a presença de outro pastor, para que um pastor seja formado. E então, quando nós agimos assim, é de se esperar que outros pastores também surjam. E eu não sei quantos de vocês oram, eu não sei quantos de vocês esperam que surjam dessa igreja muitos pastores, eu não sei quantos, mas eu creio que muitos pastores vão vir dessa igreja. Como? Através do Senhor na instrumentalidade do pastor da igreja local. Aplicando através do pastor Adelmo. Se a mão do Senhor estiver com o pastor Adelmo, o pastoreio dele vai ser multiplicado. Por quê? Porque ele vai incentivar outras pessoas a orarem, a buscarem o Senhor, cobrando ler Bíblia aí. Leu a Bíblia quantas vezes já? 10 anos de crente não leu a Bíblia nenhuma vez? Conversa besta é essa? Não, pastor, mas eu estou assistindo a novela da Record. Bush! Pastor Adelmo, eu não duvido não, viu? Segure o homem. Segure. Alguém que está incentivando os outros, toma esse livro aqui. Vamos para o evento ali, e vamos fazer isso, e vamos servir, vamos cuidar de gente. Fulano faltou, vai ver o que é que está. O povo vai crescendo, daqui a pouco temos 3 pastores aqui no nosso meio. Daqui a pouco 4 pastores. O fato é que quando a igreja persevera na maturidade, ela se torna pronta. Sabe para quê? Para multiplicar-se. Meus amados irmãos e irmãs, homens de Deus, servindo na obra de Deus, adorando, jejuando, buscando ao Senhor, servindo de todo o coração. É no serviço, é na obra, onde a voz do Espírito Santo se torna mais clara. Não é deitado na rede, como diziam os antigos. Não é esperando a brisa do mar ou o sopro divino, mas é na obra, no batente, é no suor, que percebemos em que nós não somos bons e em que nós somos bons. É na obra que o Senhor nos aumenta a paixão e o amor pela obra. E é na obra que a igreja encontra discernimento para dizer: Deus já tem trabalhado na vida desse homem, dessa irmã. O testemunho dela tem melhorado. Tem buscado a palavra, amado mais, se envolvido em menos confusão, tem se tornado uma pessoa reconciliadora. A igreja vai toda testemunhar, não vai ter dúvidas. Me lembro também de uma vez do pastor Tiago, essa história clássica. Quando o pastor Tiago trouxe para a igreja um relatório do Timor-Leste. Ele pregou lá, falou, relatório do Timor-Leste. Aí chegou um jovem. Pastor, Deus falou comigo, Foi, cara? Deus falou contigo, falou. Pastor, tu conhece essa história? Falou. Já contou? Então, tem nem graça, né? Mas a minha dramatização acho que é melhor. Ai. Falou, pastor. Deus falou comigo, E o que é que Deus falou? Sou eu. Sou eu que vou pro Timor-Leste. É mesmo, cara? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tu acha que Deus é tolo, é? Tu não consegue se acordar nem para vir para a escola dominical, tu acha que Deus vai te colocar lá no outro lado do mundo, para ser linha de frente. Tu não consegue nem ter uma boa relação com os teus pais. Tu acha que Deus vai te colocar lá na linha de frente para servir ao Senhor? O relato do pastor Tiago ficou por aí. Mas eu fico imaginando outras torturas verbais que ele colocou naquele jovem. Claro, a gente deseja com que pessoas possam ir para o campo missionário, mas também nós não somos bobos. Se você não consegue ser fiel naquilo que Deus tem te dado, como é que nós vamos ter garantia de que você vai lá para o outro lado, no canto mais difícil, onde a batalha é mais perversa, e continuar firme lá? Se você não tem constância e nem caráter para manifestar a santidade de Deus aqui na igreja local, como é que nós vamos confiar que você vai ter caráter e constância para manifestar a santidade de Deus lá no campo missionário?
Sabe, irmãos, essa história nunca saiu da minha cabeça. E sempre me faz temer e pensar duas vezes. Porque quando o Espírito Santo falou, ninguém duvidou. E o Espírito Santo falou, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. E eu fico imaginando a igreja, não, Barnabé não. Foi ele que plantou, ajudou minha família, apresentou meus 4 filhos na igreja. Não. O outro talvez, não, Saulo não, porque Saulo é pregador de ponta. Onde é que nós vamos encontrar outro pregador desse tanto? Mas, meus irmãos, sabe o que é que Atos 13 me ensina e o que eu quero compartilhar com vocês? É que a gente exporta o nosso melhor. Não é assim, irmãos? E quando a igreja deseja reter o melhor dela, sabe o que é que acontece? A igreja perde com o Senhor. Nós temos o desafio de amarmos mais a glória de Deus e servirmos mais a obra de Deus do que mantermos as pessoas que nós amamos perto de nós. Eu passei por essa tentação. Eu amava Fortaleza, amava a minha vida e eu ficava me perguntando, meu Deus, o caminho que eu estou indo não tem volta não. Eu vou para a obra, mas eu não quero sair daqui. Eu amo minha família, eu amo a igreja, eu amo essa cultura. Gostava até de ser assaltado em Fortaleza. Não, isso eu também nunca gostei, mas eu adorava Fortaleza. E eu ficava, Deus, não me tira daqui, como é que eu vou ver sem meus amigos? Sabe o que é que eu pensei? Vou aproveitar minha família, vou aproveitar minha igreja, vou aproveitar meus amigos, para que no dia que o Senhor disser, Miguel, sai daí, eu vou em paz. Eu não vou ficar lá em outro lugar dizendo, era para eu ter amado mais, ter comido mais açaí, ter comido mais pastel com fulano. Eu vou viver intensamente, eu vou servir, eu vou amar aqui, hoje. Foi isso que aconteceu. Eu servi, amei e dei o meu melhor lá na nossa igreja em Fortaleza, com a minha família. Muitos ouviram o evangelho através de mim. E sabe o que aconteceu? Deus disse, Miguel, agora é para Sobral. Vou na hora. Estamos, eu e a Milka em Sobral, já há 3 anos. O Apolo nasceu em Fortaleza, mas ele tem dupla cidadania, né? É uma criança maravilhosa, o Apolo. Tem 1 ano e 4 meses. Uma pessoinha fenomenal. Irmãos, nós não temos o direito de reter o nosso melhor. E eu conto uma história ruim para vocês agora. De uma igreja crescendo na palavra, crescendo no amor, na santidade. Com um pastor com a mente missionária. Ele pensa, vamos formar um pequeno grupo aqui, 10 casais, e vamos trabalhar nesses casais para que eles saiam da igreja e plantem outra igreja, vamos enviar uma equipe missionária. E eles começaram um processo, os irmãos estavam muito empolgados até que a igreja começou, não, mas se enviar fulano, como é que nós vamos louvar domingo à noite? Vai enviar o fulano? Não, mas quem que vai tocar violão? O povo começou a ficar com mimimi. E sabe o que aconteceu? O pastor deu para trás. A igreja perdeu com Deus. Somos chamados a multiplicar, sabe para quê? Para pregarmos o evangelho e aplicarmos o evangelho na vida das pessoas através do discipulado. Até aqui, meus irmãos, já vimos que a igreja nasce pelo evangelho. Ela cresce e amadurece pelo evangelho discipulado. Ela é chamada a multiplicar-se para que o evangelho seja pregado e para que pessoas sejam discipuladas. Agora chegamos ao último ponto. A minha pergunta é bem simples e bem direta a vocês. Como é que uma igreja morre, irmãos? Será que vocês já perceberam onde é que eu estou querendo chegar? Como é que uma igreja morre, irmãos? O que é que garante que daqui a 30 anos essa igreja vai estar de pé? O que é que garante? O que é que garante se Cristo não vier nos buscar? Daqui a 40 anos, tivermos aqui o 48º aniversário da primeira igreja batista de Cascavel. O que é que faz vocês sonharem com isso, irmãos? O quê? Eu digo como é que a igreja fica viva e eu quero mostrar para vocês como é que a igreja morre. A igreja morre quando ela se recusa a abrir o evangelho, a pregar o evangelho. A igreja começa a adoecer quando ela para de ter relacionamentos que visam discipulado. Aí sabe o que acontece? Adolescente só com adolescente, jovem só com jovem, casais só com casais, os irmãos mais velhos só com os irmãos mais velhos. A igreja já está começando a se dividir. Até que os velhos vão morrendo, alguns casais se separam,
alguns outros jovens voltam para o Egito, alguns adolescentes não se firmam, e o que é que fica da igreja? Quando a igreja se recusa a abrir, a cantar o Evangelho, a pregar o Evangelho, quando a igreja para de se alimentar do Evangelho, ela começa a adoecer. Vem brigas, fofocas, picuinhas, várias estratégias para puxar o tapete do pastor, várias acusações contra o tesoureiro ou a tesoureira. Daqui a pouco dizer, não, porque o dinheiro da igreja é só para comprar as cordas da guitarra. Sempre tem um filho do diabo que começa a falar isso. Não, porque agora só quer saber de lâmpada amarela. Ah, porque quando eu cheguei assim, não era assim. Aí então a igreja começa a adoecer. As próprias birras. A igreja começa a parar de amadurecer e agora a regredir. Ela fica doente. O povo já não sente prazer em louvar. O povo já sente preguiça agora de orar. O povo já inventa desculpas para não ler a palavra de Deus. E evangelizar, então, nem se fala. A igreja vai adoecendo. Ela não morre de uma hora para outra. Até que ela chega ao seu fim. Sabe por quê? Porque ela se recusou a se multiplicar. Eu quero dizer, meus amados, que quando a gente retém os nossos dons, a gente perde com Deus, a gente adoece. E a gente está indo para o caminho de morte. Mas quanto mais a gente divide, quanto mais a gente coloca pessoas para fora, no bom sentido, mais essa igreja respira vitalidade. Queridos irmãos, deixe-me falar brevemente de algo polêmico. Quantas igrejas não surgiram através de divisão? Talvez você já tenha visto isso. É terrível. Mas, por favor, tenha misericórdia da minha fala agora. O que eu quero falar para vocês é com muito cuidado e muito carinho. Muitas vezes o Deus soberano transforma a malignidade do pecado do ser humano em algo que glorifique o seu nome. Parecido com o que os irmãos de José fizeram com ele. Deus então reverte essa perversidade dos irmãos em algo glorioso. E aqui eu digo para vocês, a igreja que se recusa a plantar outras igrejas, ela está fadada a mais cedo ou mais tarde passar por uma divisão. E sabe o que é que acontece numa divisão? Eu vou dizer para vocês o que é que acontece numa divisão. Fica uma parte chorosa, triste, melancólica. Sabe o que é que eles começam a fazer? Eles começam a orar. Talvez por um novo pastor. Para Deus revigorar a obra. O outro lado começa a se empolgar, chamando mais gente para o culto. Se envolvendo e cada um começa a servir. Levantar um tijolo, fazer isso, de modo que em 10 anos, sabe o que é que acontece? Nós temos 2 igrejas melhores do que estavam antes, e eu não estou incentivando, em nome de Jesus eu não estou incentivando que os amados busquem a divisão. Mas o que eu estou dizendo é que o Deus soberano vai fazer com que a gente seja suas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samarias até os confins da terra. Isso não cabe a mim decidir, é o Senhor que nos leva. Então, a ordem em outras palavras que o Senhor está nos dando é: plantem igreja, se multipliquem por bem, porque senão eu vou multiplicar vocês com dor. Eu quero então propor um outro caminho, irmãos. É o caminho de que vocês começarem a buscar o Senhor, mais ainda continuarem a clamar pelo Senhor, para que Deus levante pessoas, equipes dessa igreja. Ai, pastor, mas aí como é que vai ficar as finanças da igreja? Deus tem provido tudo até hoje. Já se passaram 8 anos. Será que esse mesmo Deus não vai prover? Nós não estaremos seguindo a vontade de Deus? Uma igreja viva é uma igreja que nasce no Evangelho, que cresce e amadurece no Evangelho e que se multiplica por causa do Evangelho. Irmãos, não esqueçam essa noite que discipulado é um fator crucial, urgente para a saúde da igreja local. Quando vocês pararem de conversar uns com os outros sobre o culto, sobre as mensagens, quando conversar sobre o sermão for coisa de fariseu, se preocupe. Quando conversar sobre a palavra entre vocês causar desconforto, se preocupe. Porque se esse dia chegar, e pode ser que ele já tenha chegado, se for difícil para vocês falarem entre vocês da palavra, vai ser muito mais difícil falar para os descrentes sobre a palavra. Meu desejo,
A minha oração é que essa igreja envie missionários para o mundo inteiro. Você crê nisso, pastor Adelmo? Você crê nisso? Eu creio nisso. As nossas crianças, os adolescentes, os jovens. Eu estou na campanha na nossa igreja, não tem jovem, né? Está chegando agora. Tem um bocado de irmão mais velho, tudo de idade do meu ser, meu vô. E eu já comecei a dizer, Deus já levantou o seu sustento, é o INSS, vai-te embora. Vai-te embora daqui. Em novembro vamos fazer uma viagem lá para o Maranhão, uma viagem missionária, se Deus quiser. Vamos trabalhar ali, aprender com pescadores. Igreja plantada entre vilas de pescadores, no delta da Parnaíba. Então tem ilha que é no Piauí, tem ilha que é no Maranhão. Eu quero levar 10 pessoas na minha igreja, só a velha guarda, viu? Só a velha guarda. Para que a gente tenha essa experiência e volte sonhando cada vez mais com missões. Clamando. E no próximo semestre, se Deus quiser, eu vou levar a jovem guarda, para que possam ter uma sexta, um sábado e um domingo de experiência, ouvindo testemunhos, experimentando o que é que Deus tem feito nas ilhas. Uma ilha onde uma igreja de 150 pessoas que já enviaram 25 missionários para fora da ilha. Será que isso não é maravilhoso de aprender? Eu fui lá, eu aprendi com eles. E eu quero que a minha igreja passe por isso. Eu quero que a gente pense em enviar os nossos melhores. Porque é os melhores que a gente tem que botar para fora. Não são os nossos piores. Clamemos então, meus irmãos, para que essa igreja continue saudável. E que ela multiplique muito. Oremos para que Deus não feche essa igreja. Cascavel seria pior se não fosse essa igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, oramos na expectativa de que o Senhor, por favor, nos ajude a aplicar, a receber essa palavra, meu Deus, em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, por favor, com que a nossa percepção da Escritura, a nossa percepção da Tua obra, seja uma percepção cada vez mais bíblica, uma percepção cada vez mais sensível ao que o Senhor diz, ao que o Senhor revela a nós por meio do texto sagrado. Ó Deus de amor e graça, agradecemos por 8 anos dessa obra. Essa obra tinha tudo para dar errado e nunca deu. Tudo para dar errado e nunca deu. Até aqui, o Senhor, para a Tua glória, tem sustentado o pastor Adelmo, a missionária Sara, que são pessoas tão especiais para mim, e que são pessoas tão especiais para os amados e as amadas que se encontram essa noite. Quantas crises, quantos vales, quantos desertos os Teus servos já não passaram, e o Senhor sustentou cada um até aqui. Cada tristeza, cada perda, cada um que abandonou a fé. Que tristeza, Senhor Deus, o pastor sente, que tristeza, Senhor Deus, o discipulador, a discipuladora sentem. Mas eu peço para que o Senhor dê perseverança e que esses amados irmãos cresçam em número, cresçam na palavra, cresçam na maturidade, cresçam no serviço e na contribuição. E eu peço também para que dessa igreja muitos missionários sejam postos para fora, no bom sentido. Que muitas igrejas venham ser plantadas por Ti, através da instrumentalidade da primeira Igreja Batista de Cascavel. Livra, eu oro, Senhor Deus, essa igreja da morte. Que ela persevere viva até a volta triunfal de Jesus Cristo. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Pastor Adelmo, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado por realizar meu desejo de antes de morrer, estar aqui com os amados, né?